a viúva insistente. Mas existe um versículo que eu quero que você foque nele, que é o versículo 18, verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. São três coisas: os escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. A primeira coisa, se eu quero que Deus venha fazer justiça na minha vida, a Bíblia faz justiça aos escolhidos. Aqueles escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que Ele mora dentro, como um casamento. A minha esposa é minha escolhida. Então, naturalmente, porque ela é minha escolhida, ela vive comigo. E porque ela vive comigo, eu sou obrigado a fazer certo com ela. Às vezes tem gente dentro da igreja que quer que Deus faça justiça. Ó, Deus, faz certo na minha vida, faz eu ter um casamento certo, faz eu ter uma família certa, mas ela não é uma escolhida ainda. Ela não é o lugar que Deus escolheu para morar. Deus não mora dentro dela. Deus não tem obrigação com aquilo que não é dele. Não tem. Você não tem obrigação de cuidar da casa dos outros. Você não tem obrigação de trocar móveis da casa dos outros. Até quando você mora em casa alugada, o proprietário é responsável pelos danos da casa. Ora, como que você quer que Deus cuide de você se você não é o escolhido dele? Como que você quer que Deus repare o que tem que ser reparado, como se fosse uma casa? Como que você quer que Deus trate, cuide, se você não é um escolhido dele? Porque o lugar que Deus mora é o lugar que Ele escolheu. Então a primeira coisa que a pessoa deve se preocupar é ser uma escolhida. Você tem que ter como foco principal: meu Deus, eu quero ser o teu escolhido. Eu quero ser a tua escolhida, porque se eu não for a tua escolhida, se eu não for o teu escolhido, eu não dou conta de consertar essa propriedade, eu não dou conta de consertar essa casa, eu não vou suportar quando tremer a terra, eu não vou suportar quando vier os problemas, porque vão vir os problemas, vão vir as lutas, para os escolhidos e os não escolhidos. Por que ela aguentou? Porque a Cristina, ela era essa escolhida. Deus estava dentro dela. Então ela aguentou o filho ruim, ela aguentou o filho nas drogas, ela aguentou perder o marido, ela aguentou tudo. Por que ela aguentou? Porque Deus estava dentro dela, dando força para ela. Quando ela não tinha marido, ela tinha Deus. Quando ela não tinha filho, ela tinha Deus. Então, antes dela querer ter a vida certa, ela estava certa dentro dela. Ela era uma escolhida. Ser escolhido é ser o lugar que Deus habita. Porque se você não for a escolhida, você não vai aguentar a traição, as injustiças, doenças, porque vai vir problema para todo mundo. A diferença é que os escolhidos suportam, porque sabem disso. Aquele que escolheu estar dentro de mim é responsável pela minha vida e vai cuidar de mim, vai tratar de mim. Deus se torna o proprietário e o dono tem que dar conta. A casa é dele. A casa é dele. Pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me torno o escolhido? Primeiro, tem que ter insistência. Eu falava isso aqui segunda-feira. Insistir em fazer o que é certo. Porque às vezes você insiste em fazer o que é errado. Porque todo mundo faz o que é errado. Para eu ser um escolhido,
eu tenho que repetir o que é certo todos os dias. E Deus, Ele acha espaço dentro de mim. A vida da Cristina mudou, não porque ela era perfeita. Eu quero que você entenda isso. A vida dela mudou não porque ela era santa. A vida dela mudou não porque ela era a melhor mãe do mundo. Não era isso. A vida dela mudou porque ela era uma... E quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que optaram, resolveram ir atrás de Deus, casaram com Deus, como um casamento. A minha esposa, ela é uma escolhida porque eu fui atrás dela e naturalmente ela atrás de mim. Então nós somos escolhidos um do outro, e porque ela é minha escolhida, ela vive comigo. Assim é a pessoa que quer ter o Espírito Santo. Ela quer Deus dentro dela, ela luta para ter Deus dentro dela. Então ela vai desagradar os outros, Deus não. Primeira coisa que Deus falou ali: não fará Deus justiça a quem? Aos que sofrem? Não. A todos os povos? Não. Não fará Deus justiça aos seus? Segundo, que clamam. Então aqui a gente entende o segundo ponto para que Deus faça justiça: eu não posso desistir. Clamar de dia e de noite são os escolhidos que insistem no que querem. Porque às vezes tem pessoas que são escolhidas, você tem o Espírito Santo, mas já viu tanta tragédia que você desistiu. Você diz assim: eu abro mão do meu marido, eu abro mão do meu filho. Aí você abre mão, larga o marido, porque o marido posso falar? Posso? Uma mala sem alça, molhada, sem rodinha e ainda enguiçada, com o zíper quebrado. Aí você larga dele. Aí vem uma outra mulher insistente, guerreira, pega o que você jogou fora e conserta. Aí daqui a pouco você vê ela contando testemunho: eu peguei essa mala velha, eu dei um trato nela, dei um banho nela, tratei dela e coloquei Deus dentro dele. Olha como está maravilhoso. A diferença é que tem gente que insiste, outro desiste. Tem gente, a diferença de gente que tem testemunha é essa. Tem pessoas que ficam olhando o que está acontecendo fora, ficam olhando porque o diabo fez, e ficam olhando para, que meu filho fez isso, fez aquilo. Ela fica dando glória para o diabo. E tem gente não, que ela fica olhando o que Deus fez dentro dela. Deus um dia me mudou, eu era difícil, Deus me mudou, vai mudar ele. Olha, eu era impossível, Deus me mudou, vai mudar ele. Deus me transformou, vai transformar ele. Tem gente que fica olhando para o que Deus fez em si e começa a refletir: um dia vai ser meu filho, um dia vai ser meu marido, eu não desisto. Ou então Deus me leva. Então primeiro, eu tenho que ser um. Segundo, eu não posso desistir, porque o diabo, que é um derrotado, ele não desiste, então por que eu vou desistir? E terceiro, a Bíblia diz: quando vier o Filho do Homem, o quê? Achar, porventura, achará fé na terra? A minha fé é o que eu faço. Essa Cristina mostrou que tinha fé em Deus e fé no Filho. A fé está ligada ao que eu faço. Então a pergunta é, Deus está perguntando: será que no teu momento difícil você vai continuar fazendo? Ou você é aquela pessoa que já parou de fazer o que fazia no começo? Será que quando Deus desce aqui, você pede? A Bíblia diz que quando tivesse 2, 3 ou mais, Deus ia estar ali, correto? Mas a pergunta é: será que quando você ora pedindo, Deus me ajuda, você ora com lágrima em casa, pelo filho? A Bíblia diz: será que Deus acha fé? Será que Ele vê você fazendo? Será que Ele vê que você está fazendo?
Teu papel de mãe, teu papel de esposa, teu papel de mulher, teu papel de filho? Será que Ele vê você fazendo? Porque você vê o filho fazendo para o diabo, você vê o filho passando noite na balada, e você ora na madrugada para Deus. Você vê um marido gastando com cachaça, e você sacrifica para Deus? Ou tem medo, você acha que a gente é tudo ladrão? Porventura achará fé? Deus olha, Deus vê os escolhidos, mas será que você tem que se perguntar? Eu sei de mim, Deus tem visto você fazendo para Ele, como faz para o médico, como faz para o advogado. Deus tem visto você fazendo para Ele, como fez numa aliança de casamento. Você tem uma aliança cara, mas não tem casamento. Eu não sei, mas eu sei que Deus faz, quando vê você fazendo. Eu sei que Deus olha para os escolhidos dEle, quando os escolhidos nunca deixam de olhar para Ele. Então, se você ainda não é um escolhido, fala: meu Deus, eu estou aqui, eu quero ser tua casa escolhida, eu quero ser o lugar que o Senhor deu, porque se eu não for o teu escolhido, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar passar o que essa mulher passou, eu não estou aguentando passar o que eu estou passando. Entende ou não? Então, antes de querer justiça, você tem que ser um ou uma. E eu já sou um escolhido, pastor. Eu sou cheio do Espírito Santo. Então não perca a tua fé. Continua fazendo. Continua acreditando, continua insistindo, continua lutando, continua sacrificando. Pastor, mas eu já sacrifiquei tanto para Deus. Deus, Ele está colhendo tudo isso. A coisa está ficando feia? Tá. Então o testemunho vai ser maravilhoso. E um dia vai ser você ali. Mas são três que eu quero que você guarde. Primeiro, não peça nada se você ainda não é um escolhido. Segundo, se você é escolhido, faça certo, repita em fazer certo. Insistência traz existência. E terceiro, não perca a tua fé em Deus por conta das pessoas. Não perca a tua fé em Deus por conta de um marido que não muda, de uma mulher que é difícil, de um filho que é perturbado. Não perca a tua fé em Deus. Não deixe o diabo fazer você olhar mais para ele do que olhar para Deus.